uma autora de 17 anos questiona a literatura, um jeito de se desafogar. Bem-vindo ao Podcast, onde espalhamos a literatura pelos 4 ventos. Sofia Marinho, que prazer te ter no nosso podcast. Como você tá? Eu tô muito bem, é uma honra estar aqui. O primeiro de muitos. Primeiro de muitos do Pollencast. É uma honra estar aqui. É muito gratificante participar desse projeto. Que bom, fico muito feliz. É lindo. Temos o nosso cafezinho aqui atrás, vou servir um pouquinho para a gente, para começar essa conversa, que vai ser no mínimo maravilhosa. E antes da gente começar, eu tinha só mais uma coisa para te entregar. Ai, meu Deus, que eu vou chorar. Que é o seu kitzinho. Meu Deus, ele chegou. Eu tinha esquecido disso. Aqui você tem uma velhinha da Hit Rider, que nem essa daqui, que temos aqui no nosso maravilhoso cenário. Velhinha da Hit Rider. Temos também um marcadorzinho de página feito à mão, de crochê. Posso abrir? Pode, fica à vontade. Ai, meu Deus. Na cartinha você tem o @ de todas as pessoas que ajudaram a fazer esse maravilhoso kit. E outra cartinha também, escrita por mim, te agradecendo. E aí depois, se você quiser, você coisa linda. com bastante cuidado. Posso contar a história disso aqui? Pode, fica à vontade. Porque a gente tá na escola, né? Nós estudamos juntas e a gente se vê praticamente não, a gente se vê todos os dias. Inclusive em finais de semana com encontros avulsos, né? Exato, com certeza. E aí, a Júlia tava falando que ela tinha preparado uma coisa pra nós, uma coisa nova que a gente não ia poder saber. E ficava mostrando, não, vocês vão ficar muito felizes, vocês vão adorar e tal, não sei o quê. E cadê, né? Ela falou, não, no dia do podcast, você vai saber o que é. Eu falei, então tá bom. Então a gente espera até o dia do podcast. Fiz uma cartinha pra você. Ai, meu Deus, eu não vou ler agora, senão eu vou chorar. Eu choro muito fácil aqui. Informações. Deixa eu ver a velhinha. A velhinha, uma velhinha maravilhosa. Perdão pela minha Um cheiro. Ai, que coisa mais linda. Um marcadorzinho de livro pra você. Deixa eu ver. Onde que eu mostro? Pra cá. Aqui. Isso. Eu também. Muito Falei bem. que eu ia ficar com um problema nas câmeras. São 3 câmeras. São 3 câmeras e eu São não tô 3 conseguindo lidar câmeras, com nenhuma maravilhosas. delas. Ai, gente, que coisa mais linda. Tá bom, vamos começar. Depois eu vejo as minhas coisinhas. Para vocês entenderem um pouquinho como tudo isso vai funcionar, o nosso podcast vai ser dividido em 4 partes. E cada uma delas nomeadas com dos nomes dos 4 ventos da mitologia grega. Então, podemos ir para o primeiro vento e a primeira parte, nomeada de Bóreas, o vento do norte, para um jogo rápido. Nesse jogo, bem facinho, pra gente começar a se soltar um pouquinho, começar a nossa conversa. Eu vou falar uma palavra e você vai me falar o que ela representa pra você. Tá. De uma forma rápida, mas se você quiser se estender, a gente também se estende, porque a gente é assim, a gente começa rápido e a gente vai estar fazendo meia hora sobre uma palavra. Então tá tudo bem, eu tenho fé que vai dar tudo certo. Eu tenho esse pequeno problema, né? Inclusive, posso falar um spoiler dos bastidores? O nome do livro ia ser outro. E era um nome desse tamanho por causa do tamanho dos textos. E tinha textos longos no nome do livro. Então você já imagina, né? Não sei falar muito pouco, mas tudo bem. Eu vou tentar ser mais, né? Só esse jogo, depois a gente vai se expandir e falar bastante, fica tranquila. Tá bom. Então vamos lá, começamos com a palavra mar. Mar. Nossa. Mar. Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Desde de onde a gente veio, para onde a gente vai e todas as fases da nossa vida, elas têm alguma relação com o mar. Eu, pelo menos, tenho muita relação com o mar porque eu cresci no Ceará, né? A minha infância foi no Ceará. E eu via o mar todos os dias. Então, praticamente. E ele tinha um significado para mim e sempre teve, desde pequenininha, muito forte. Tanto que eu tenho muitos primos. Muitos primos. E vários deles tinham medo do mar. E foi comigo que eles aprenderam a gostar do mar. Tipo, imagina uma Sossô de pequenininha, assim, de, sei lá, 5 aninhos. E todos os primos com medo. E aí eu vou lá, vamos pro mar, não sei o quê. E eu fiz todos eles perderem o medo do mar. Que ótimo. Por causa disso. Nossa, mas é tudo. É profundidade. Em todos os seus sentidos. Perfeito, maravilhoso. E eu já digo amadurecer. Amadurecer. É o processo, né? Da vida. Todo ele. Perfeito. Concordo. Literatura. Ai, o meu texto. O meu texto. O meu texto. Júlia pediu para escrever um texto sobre o que a palavra literatura significava para mim. E eu escrevi esse texto
5 vezes em 5 formatos diferentes. Literatura, expressão, desafogar em todos os sentidos. É viajar sem sair do lugar, é sentir, é expressar, é tirar de dentro aquilo que te prende e pôr pra fora. De uma forma magnífica. Perfeito. Aliás, esse texto vai estar no ar um pouquinho depois desse podcast sair. Então vai lá no Instagram que muito provavelmente vocês vão ver um maravilhoso Reels com esse texto. Ai, meu Deus. Mais do que perfeito. É um pouquinho ali poetizado, muito lindo, para, né, deixar nosso coração quentinho e nos lembrar que a literatura é tudo isso. Tudo. Perfeito. Natureza. Natureza, vida. 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 Vida e essência. Concordo plenamente. Essência. Sol. Euforia. Alegria. Infância. Um pouco de tudo. E vitalidade. Vitalidade, com certeza. Ótima palavra. Abraço. Ai, abraço. Tem uma palavra pra isso. É como um recarregar. É como se você estivesse no meio do mar tempestuoso, no meio de uma tempestade absurda com ondas muito movimentadas, enormes, de uma magnitude absurda, e você encontrasse uma pedra, uma rocha muito alta no meio do mar, e é nela que você se agarra. Perfeito. Refúgio. Abraço. Refúgio. Perfeitamente. E por último, pra gente começar, eu venho com a palavra começo. O que é começo? Começo? Isso. Acho que é o que as pessoas mais têm medo. É o primeiro passo e é aquilo que é a única coisa que você precisa fazer, só que você não sabe nem o que vem depois. Perfeito. É como pular um muro. É o salto de fé. É o salto de fé. Exatamente. Perfeitamente. Muito bem. Adorei fazer esse jogo com você. Maravilhoso. Vamos pra segunda Adorei. parte. Vamos lá. Vamos começar a nossa conversa. Uma conversa mais profunda agora para você se sentir de boa, para Ai, meu conversar o quanto você quiser. Deus. Ok. Sinta-se livre para dizer. Com o Zéfiro, o vento do oeste, que vai nos guiar nessa próxima conversa suave sobre você. Quem é Sofia? Então, vamos lá. Vamos começar como Sofia. Você já contou um pouquinho pra gente que você nasceu no Ceará. Não nasceu, né? Mas enfim, a sua infância foi no Ceará. Que o mar e a natureza sempre te rodearam de forma bem próxima. Sim. E então eu queria te falar aqui como. Só um minutinho. Fica à vontade. Ai, perdão, gente, eu estou com rinite. Mas perdão, pode continuar. Acontece. Então, o que te inspirou a começar a escrever? Olha, a escrita, ela sempre esteve comigo desde que eu me entendo por gente. Eu aprendi a escrever muito cedo, a ler e a escrever muito cedo. Com 4 anos eu já sabia ler e escrever. Então foi muito, muito cedo. E sempre fez parte de mim. A gente pensa, né? O que você fazia desde que você era pititiquinho, assim? Tem gente que desenha, tem gente que canta, tem gente que toca instrumento. São várias formas que, de um jeito ou de outro, você encontra de se expressar. Você ter o contato com a arte. E no meu caso, foi... Eu vou falar literatura no sentido geral, porque foi tanto os livros quanto a escrita. Então, começar a escrever pra mim foi uma coisa absurda no seguinte sentido. Eu sempre fui muito quieta. Em roda de conversa, em festa de família, eu sempre fiquei muito quietinha. Mas eu tinha muita coisa pra falar. Muita coisa. Só que, às vezes, sei lá, você se sente meio, né, você é pequenininha, você fala, nossa, eu não posso entrar em conversa de adulto e tal, não sei o quê. E quando eu comecei a escrever, eu falei, nossa, eu posso colocar isso pra fora. Eu não preciso ficar me segurando, eu posso expressar isso de algum jeito. E a escrita pra mim foi libertador. Libertador. Quando eu comecei a escrever, foi outro mundo. Eu me tornei outra pessoa. Foi incrível. Com certeza. Que interessante. Você falou um pouquinho, então, que a escrita já vem com você faz tempo, mas você sempre imaginou lançar um livro? Olha, a gente sempre imagina, mas a gente fala, não, eu quero muito, mas, sei lá, é um sonho distante. Tanto que esse livro, ele foi literalmente um muro que a gente falou, o começo. Então, tipo,
existia um bloqueio pra mim. Falei, nossa, como é que eu não vou publicar um livro? Eu escrevia. E antes de começar a escrever poesia, eu escrevia histórias. E várias histórias, ideias, não sei o que, de não sei o que lá. Não, agora eu tô escrevendo esse livro, agora eu tô escrevendo esse. E aí várias pessoas viraram pra mim, você não vai publicar nenhum? Eu falei, não, mas é porque e tal, não sei o que. E aí morre o assunto. Então eu não tinha muito essa perspectiva de publicar. Você acha que. Você sabe que é possível, mas você nunca pensa, tipo, nossa, vou fazer isso. E foi graças a este ser, e a Gabi, Gabriela Pessoppani. Depois ela vai falar mais um pouquinho dela. Mas, tipo, graças a essas duas principalmente que eu vi e falei, nossa, é possível. É possível. Pode ser real. Isso realmente pode acontecer. E foi por isso. Então, sempre, apesar de escrever muito, essa perspectiva, ela só chegou esse ano. Muito bom. Esse ano. Fico muito feliz. Já temos uma brecha, né, para apresentar um maravilhoso livro, se você me permite. Claro. Desafogando o livro dessa maravilhosa pessoa que escreveu com muito afinco esse livro que está simplesmente magnífico. Simplesmente magnífico. Está realmente simplesmente magnífico. Não, desculpa, mas Tá é um mesmo. orgulho. É um orgulho. É um orgulho. Ele Realmente ficou um orgulho. fenomenal. Ele é simplesmente magnífico. E é um projeto, assim, que eu não tenho palavras para descrever. Foi um projeto muito lindo, muito importante. E realmente, ele é simplesmente o começo, né? É um muro. É um muro. Pulamos o muro. E agora? E agora, o que acontecerá? O que há depois do muro? Existe um mar? É o mar depois do muro? Talvez, realmente. O que existe depois, né? O que vem depois do primeiro passo? Exato. Que vem depois do salto de fé. O que vem depois do salto de fé. Você lê bastante, que eu sei que você ama muito esse mundo da literatura. E é exatamente isso que a gente estava falando antes. Existe algum autor em específico que você olha e fala, nossa, essa pessoa me inspira a seguir nesse caminho? Olha, é muito engraçado pensar nisso, porque ontem eu tava conversando com o pessoal lá de casa sobre livros que representem a sua personalidade. Tipo, o que te representa, assim? Eu tenho uma estante no meu quarto. E aquela estante, ela é basicamente sou eu. Aquela estante sou eu. Eu imagino que essa daqui seja a Ju. Perfeito. E eu fiquei pensando, falei, nossa, se eu pudesse escolher, sei lá, 4 livros, 5 livros que possam me representar de alguma forma, quais seriam? E eu fiz essa seleção. Mas assim, autor específico, eu tenho vários que eu admiro. Perfeito. Mas eu não tenho muito de, nossa, um autor 100%. Eu tenho obras. Perfeito. Obras que eu falo, Podemos gente, ir por esse caminho, então. essa obra, eu falo, meu Deus, ela faz parte de mim. E ficou. E pra sempre. Agora, um autor específico, não exatamente. Não exatamente. Porque você fala, nossa, tudo que você já leu dele, eu falo, então, todo mundo tem muita coisa a agregar. Perfeito. Não tenho nenhum Concordo plenamente. certeiro. E uma dessas obras, você poderia compartilhar alguma delas com a gente? Posso compartilhar todas. Que eu selecionei dessa vez foram... Eu vou acrescentar mais uma, porque ela faz parte da minha infância. Então, tem um livro infantil que chama Os Porquês do Coração. Ele é a coisa mais linda do mundo e ele fez parte da minha vida, assim, quando eu era pequenininha, demais. É um livro que eu amo e eu acho que é o livro que eu mais li na minha vida. Ele é fininho, assim, e minha mãe lia ele várias vezes pra mim. E eu era apaixonada pela história, porque ela trata de uma menina, a Mabel, Mabel, não sei como pronuncia, né? Mas pra mim sempre foi Mabel. A Mabel, e ela tem um peixinho. E ela fica com esse peixinho, ela conversa com esse peixinho, e ela ama esse peixinho, é o melhor amigo dela. E aí tem um dia, resumidamente, que ela vai viajar, e quando ela volta o peixinho morreu. E ela tem que lidar com isso. E ela vai pra dentro do coração dela. E é lindo. Tipo, ele mostra uma perspectiva, desde que eu era muito pequenininha, que pra mim sempre foi encantadora. Então, eu acredito que ele faça parte da minha personalidade, com certeza. Outros tem O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. Pequeno Ele está aqui Príncipe. em algum lugar. Ele está. Não iremos achá-lo agora. Tem bastante livro aqui. Tem Mas ele tá lá bastante. pra cima. Mas ele está aqui. O Pequeno Príncipe, que eu acho fundamental, assim. Esse é outro livro. Eu acho que esse é o segundo livro que eu mais li na minha vida.
O primeiro foi Os Porquês do Coração e o segundo, O Pequeno Príncipe. Porque é simplesmente fenomenal. Se você não leu O Pequeno Príncipe, Leia. leia. Por favor, leia. Porque ele é simplesmente fantástico. Não tem como não amar. Realmente. O Pequeno Príncipe também tem uma coisa muito interessante sobre essa história, que é o seguinte: se você lê O Pequeno Príncipe em diferentes momentos da sua vida, você vai tirar diferentes significados. Sim. E é muito interessante isso. Eu li ele quando eu era bem pequenininha, e aí eu tive a sensação de, nossa, um menininho, né? Que ele tá lá e ele tem a história dele. Que vem com os pais. É, exato, interessante, era legal, era, né? Sim. Quando eu cresci um pouco, eu falei, nossa, o chapéu. O chapéu me pegou muito quando eu li pela segunda vez, eu lembro disso até hoje. Que é, sabe? Essas diferentes percepções que a gente acaba perdendo ao longo da vida. Nossa, sim. E aí eu li mais recentemente e eu fiquei, nossa, os mundos e cada planeta traz uma coisa. Exato. O acendedor. O acendedor. É maravilhoso. É outra coisa. Toda vez que você lê, você encontra uma coisa 100% nova. Você olha para uma nova perspectiva e você fala, meu Deus. É aquele impacto também de quando você é criança, que foi um livro infantil. Mas ele é atemporal. Ele é atemporal. Não importa em qual idade ou em qual época você lê. Eu acho que todo mundo, se lê O Pequeno Príncipe e lê mesmo, você vai encontrar. Você vai se encontrar ali, de alguma forma. E ele é magnífico. Por isso que ele tá nessa lista. Perfeitamente. Deixa eu ver. Outro. A Biblioteca da Meia-Noite. Esse Tá fácil, aqui. Tá aqui pertinho. De Mad High, eu acho que é assim que pronuncia. Não sei. Provavelmente, acredito que sim. Esse livro, pra mim, ele foi uma coisa absurda no sentido de divisores de águas. Ele me deu um olhar pra vida que eu já vinha construindo, com as meninas principalmente, mas eu já vinha construindo desde o meu primeiro ano do ensino médio. E quando eu li ele foi meio que... É isso. É isso mesmo. Foi como... Você pode seguir por esse caminho. E a partir desse caminho você vai ver que tem milhares e milhares e milhares de opções. Então, pra mim, ele foi muito especial, que até a nossa professora de redação, Camila, beijo Camila, te amo, Beijo, Camila. Nossa professora de redação, Camila Oliveira, ela falou pra mim, antes de eu ler, e a Ana Cecília também, beijo Aninha. Mas elas falaram que existe um antes e um depois da Biblioteca da Meia-Noite. Você nunca sai o mesmo depois que você lê. Então ele é fenomenal. Esse livro é fenomenal e é muito interessante as visões que as pessoas têm sobre esse livro. Quando você lê, é interessante, porque ele traz uma realidade que talvez você não acredite, talvez você acredite, talvez você só ache interessante. E cada pessoa, mesmo gostando ou não gostando, traz alguma coisa sobre a personalidade dessa pessoa. Você fala, tipo, não gostei por causa disso. Você fala, é isso aqui. E é muito interessante ver como as pessoas reagem aos livros. Não só esse, mas todos os livros. A todos, realmente. Transforma o que você, né, o que você acha e o que você acredita sobre ele em um fragmento de personalidade mesmo. Você consegue perceber um pouquinho sobre quem é aquela pessoa pelas impressões que ela teve. Sim. É muito interessante. O livro é de quem lê, né? Então, esse livro, ele não existe só um livro. Existe Biblioteca da Meia-Noite, da Ju, o meu, da Camila, da Ana. Então, tipo, é maravilhoso, porque cada um tem um olhar, é o que você falou. E ele é fenomenal, todos são, né? É o que a gente tava falando também do Pequeno Príncipe. Sim. Mesma coisa. Então, o livro é de quem lê. E isso é fantástico. E foi com um pensamento assim que nasceu este lindo. E os outros, eu acho, seriam os livros de poesia que eu tenho lido. Eu não tinha hábito de ler poesia. Eu comecei nos últimos 2 anos da minha vida, eu li bastante poesia. E assim, principalmente de autores independentes, né? Que você sente no coraçãozinho, você fala, nossa, me identifiquei. E alguns autores como... tem um livro que eu gosto muito, que é Poesias e Xícaras de Café, da Amanda, desculpa, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, mas ela é maravilhosa, eu adoro aquele livro. Caio Bruno Dias, com Eu Sempre Morro, e... como que é? Pequeno Tratado sobre as Despedidas, maravilhoso. E um que me marcou, e o engraçado desse livro é que o que me marcou, além do livro, foi o nome do livro, que é o livro dos ressignificados. Nossa, Sim, o livro do Acapoeta.
E o nome do livro, eu nem tinha lido, mas só o nome do livro me fez pensar assim, nossa, é verdade, né? A gente tem o poder de ressignificar. E isso é fantástico. Tipo, é um poder sobre as coisas no seguinte sentido. Eu posso pegar uma coisa e dar um significado totalmente novo pra ela, pra mim. Que é justamente a questão dos livros. E quando me caiu a ficha sobre isso, eu falei, gente, que incrível. Que fenomenal. Sobre o livro dos seis significados, eu amo esse livro do fundo do meu coração. E é muito interessante também discutir com as pessoas, tipo, o que que... É exatamente o primeiro jogo que a gente fez. O que que essa palavra significa pra você? Porque uma palavra, ela tem o significado dela. Mas o seu significado é muito mais especial do que tudo isso. É muito mais especial. E é como se uma pessoa... Esse livro me pegou tanto depois que eu li, né? Porque primeiro o nome, depois que eu li. Que é praticamente como se a pessoa viesse com um glossário, um dicionário dela mesma. E não tem nada tão íntimo quanto isso. É você conhecer uma parte tão profunda da pessoa que você vai poder, tipo, ela vai olhar, sei lá, pra lua. E você vai entender o que ela tá pensando quando ela olha pra lua. Tanto que, spoiler, aqui dentro tem alguns textos que falam justamente isso, inclusive com a própria lua. Por exemplo, nossa, quando você olha pra lua, será que a gente vê do mesmo jeito? Você vê a mesma coisa que eu vejo? Então, é muito lindo isso. É muito lindo. Tanto que a gente até brincou um dia na escola que a gente ia fazer um livro dos significados nosso, né? Uma pra outra, com as meninas e tal, justamente porque é uma coisa, assim, fantástica. A pessoa vem com um dicionáriozinho do tipo, sou eu. Sou eu, exato. É incrível. Incrível. É lindo. É como um diário, só que em outro formato. Perfeitamente. A gente já falou um pouquinho sobre você criança, um pouquinho sobre a sua relação com a literatura, sobre os livros que você gosta. E cada uma dessas partezinhas a gente consegue construir um pouquinho a sua personalidade. Mas eu queria que você se apresentasse de uma forma um pouquinho mais sólida, falando pra gente como é que sua vida hoje, que você já falou que você tá no terceiro ano do ensino médio, então como é que você relaciona isso do seu trabalho, da escrita, com o ensino médio, que é uma malabarismo um pouquinho complicado. É uma loucura, tá. A minha história, ela é bem confusinha no seguinte sentido, porque assim, eu nasci em São Paulo capital. Morei em Santo André por 4 anos. E com 4 anos eu fui pro Ceará. O meu pai é cearense e a minha mãe é curitibana. E eles se conheceram em São Paulo, porque eles trabalhavam no mesmo banco. E com 4 anos eu fui morar no Ceará. Por proposta de emprego, por causa da família do meu pai, enfim, N motivos. Morei no Ceará. Quando eu fiz 6 anos, os meus pais se separaram. Continuei morando no Ceará. Aí eles se separaram. Aí o meu pai conheceu a minha madrasta, Fabíola, linda, maravilhosa. Minha mãe conheceu o Rodrigo, meu padrasto, lindo, maravilhoso. Ambos estão juntos, casados até hoje, né? Os dois casais, são perfeitos um pro outro, amo todos. E quando eu tinha 10 anos, eu voltei pra São Paulo, porque minha mãe engravidou da minha irmã Amora, sim, o nome dela é Amora. E com 10 anos eu voltei para São Paulo. Fui para Campinas. De Campinas eu morei em Valinhos, num apartamento. E agora moro na casa onde eu tô. É muito complexo porque, por exemplo, eu brinco que você pergunta quantos irmãos eu tenho, por exemplo. Eu falo, depende do ponto de vista. Porque o meu pai tem eu e tem a minha irmã mais velha, Maiara. A minha mãe tem eu e tem a minha irmã mais nova, Amora. O meu padrasto tem mais outros 2 filhos, que é o Pedro e o Gu. Então, assim, muitos irmãos. Então, toda a minha família, são várias pecinhas juntas. E eu acredito que isso me ajudou muito a formular o meu amadurecimento e a minha personalidade. Porque são muitas pessoas de vários lugares diferentes, com pensamentos diferentes e contatos diferentes. Então, isso pra mim, eu acho que me ajudou a crescer bastante. Crescer muito. Apesar de todas as situações. E hoje em dia, estamos no último ano do ensino médio, né? Agora, voltando para a pergunta que você tinha feito. Que como lidar com projetos desse tamanho e projetos pessoais no terceiro ano do ensino médio, que a palavra que você mais escuta é vestibular. Realmente. Então, assim, pra mim, escrever o livro
É porque esse livro tem textos desde da primeira série, ou seja, desde 2022 até desse ano. Então, ele leva em consideração 2022, 2023 e 2024. E, olha, é literalmente um desafogar no meio do ensino médio. Foi um desafogar e está sendo um desafogar. Porque é um projeto meu. É uma coisa minha. Então, tá sendo caótico por causa da rotina, porque a rotina do ensino médio, ela é caótica, mas ao mesmo tempo tá sendo revigorante. Tipo, eu falo, nossa, vou prestar atenção no meu livro agora. Então, gente, parece que o mundo para. É literalmente um refúgio e ao mesmo tempo um primeiro passo pro mundo. Falando, aqui ó, sou eu, um pedaço de mim. E realizando um sonho, né? Realizando um sonho. Sofia, se a gente estava falando um pouquinho sobre você, sobre o fato de você estar no terceiro ano do ensino médio, então eu queria saber como é que você equilibra essa rotina de ensino médio com leitura e com escrita, com seus projetos pessoais? Sim. Equilibrar, assim, é uma coisa, é uma palavra muito forte. Porque, assim, por exemplo, leitura. Eu estou com uma pilha de livros desse tamanho que eu comecei, mas é porque eu também tive a semana da dengue, né? A semana da dengue ela foi uma coisa meio complexa, assim, porque eu tenho problemas em ficar em casa sozinha, tá? Que aí eu começo a ficar, e sozinha mesmo, né? Porque eu não tava vendo vocês. Sim. E eu começo a surtar. E aí eu vejo minha estante e eu falo, nossa, tem tanta coisa que dá pra fazer aqui. Aí eu pegava os livros, assim, de assuntos diversos pra poder me entreter. E aí eu comecei a ler um monte de coisa, só que lógico, quando eu voltei pras aulas não dá pra se retomar tudo, né? Então, assim, a leitura, por isso que eu gosto muito de poesia. E eu li muita poesia recentemente, você lê uma por dia. Lógico que você não consegue ler uma por dia, mas enfim, você lê um pouquinho por dia. E você vai lá, aproveita na hora do cafezinho, né? De manhã cedo. Então, é uma delícia. Agora, o projeto do livro e os estudos é uma coisa muito de encaixe, no meu caso. Então, por exemplo, eu comecei esse ano pensando no vestibular falando assim, eu prestei no ano passado, tive notas ótimas, fiquei muito feliz com o meu resultado. Então, esse ano eu foquei naquilo que eu precisava ajeitar. Então, por exemplo, desculpa meus professores de física, detesto física. Detesto física. E eu não estava focando em física porque eu não vou precisar exatamente pro meu curso. Então, não é uma coisa que eu precise focar. Então, eu estudo o básico, estudo por mim, estudo aquilo que, porque querendo ou não, a gente já aprendeu na primeira e na segunda série. Terceira série é revisão, com coisinhas a mais. Então, eu estudo pra isso, mas eu não dou tanto foco. Então, eu tento prestar atenção na aula, tento fazer as listas e exercícios, né? E fico assim, e dou mais foco para aquilo que é a minha prioridade. E foi fazendo isso. Então, os estudos, vou fazendo muito exercício, vou fazendo muito simulado, até dentro de casa com as questões e tudo mais. E nos momentos de respirar, vamos ver um pouquinho do livro, vamos fazer umas correções, umas revisões, ideias e projeto pessoal. Porque é o que você falou, tem que ter esse equilíbrio, senão você surta, basicamente. Realmente. Então, esse é o meu projeto pessoal. Então, cada pessoa tem o seu projeto. Às vezes você, não sei, a gente tem amigos, muitos amigos artistas. Sim. Muitos amigos artistas. Então, o foco deles, ou o desafogar, né, o refúgio deles, seria justamente pintura. Então, por exemplo, eu vou fazer um quadro. E vou fazer um quadro, porque eu preciso desse momento para respirar. Principalmente no terceiro do médio, a gente abre mão de muita coisa. Muita coisa, muitas atividades. Eu fazia curso de inglês, fazia yoga, fazia muitas coisas e eu tive que parar porque me deu problema. Deu problema, acabei tendo crise de ansiedade no começo do ano, então tava demais. E aí eu precisei parar com essas coisas. E o projeto do livro, ele foi como um calma. Calma, a gente consegue. Então, me ajuda muito. Pode parecer uma coisa a mais, mas pra mim foi um refúgio. Foi um refúgio no meio de um caos. Perfeito. Uma coisa que a gente sente muito no terceiro ano também é o fato de que a gente está se preparando para um futuro, mas muitas pessoas não sabem o que fazer nesse futuro. Então eu acho que esses projetos que a gente, né, leva para frente e trabalha tanto neles, eles são exatamente um desafogar.
eles nos ajudam a falar, não, eu estou trabalhando tanto para isso. E Exato. isso é muito importante, para você ter uma mentalidade mesmo, de falar assim, não, estou fazendo tudo isso para chegar ali. Existe um foco, existe um objetivo. Te dá um norte. Exato. Exatamente. E você vê muitas pessoas perdidas. Muito. E você se vê perdido. Muitas vezes. Tipo, muitas vezes você se vê perdido. E esse tipo de coisa, esses projetos pessoais, aquilo que você faz pra si, e não tô falando pra si no sentido de só pessoal, é sua vida profissional. Porque querendo ou não, isso é uma vida profissional. Isso é um trabalho. Exato. E isso te dá, é o que você falou, te norteia muito. Então, por exemplo, você fala, eu vou focar nisso porque é o meu projeto e vai me agregar e eu vou trabalhar nisso porque é o que eu quero, é o que eu vou levar para frente. E você vê muitas pessoas que, gente, é absurdo, que a pessoa, ela não sabe nem o que fazer na escola. Então, por exemplo, que às vezes você não sabe mesmo, você não sabe aquilo que você quer. Não sabe seu curso, não sabe porque você não teve esse estalo ainda. E aí, às vezes, ela também não tem projetos pessoais e você vê aquele limbo. Aquela coisa. Querendo ou não, a gente vê e convive com isso todo santo dia, né? E acaba influenciando. Influencia. Tem gente que influencia, né? A questão das energias e chega uma energia mais pesada, uma energia muito pressionada. E faz toda a diferença. Então é muito bom. É ter algo no que se agarrar. Exato. Esses projetos. Eu vejo isso também. Quando eu tô trabalhando na minha vida profissional, né? Quando eu tô, assim, trabalhando, fazendo as coisas que eu realmente quero fazer depois que eu sair do ensino médio, eu vejo como se fosse uma espiadinha depois da linha de chegada. Eu brinco assim, eu falo assim, não, quando eu tô trabalhando, eu tô espiando o que vai acontecer depois da linha de chegada. Porque é ali que você tem esperança. É a esperança de, não, eu vou continuar aqui para chegar ali. Exato. Exatamente. É claro que fica mais coisa pra você fazer, é claro que fica, né, consome seu tempo, mas é de uma forma muito boa, porque você... É gratificante, porque não é um perder tempo, é um investir o tempo. Você tá investindo em si, você tá investindo nas suas coisas, nos seus projetos. É literalmente aquilo que você vai deixar no mundo. É isso. E é incrível. É fantástico. É uma sensação, assim, fenomenal. Perfeito. A gente já falou então um pouquinho sobre o que escrever significa pra você. Então, você pode contar um pouquinho, bem por cima, fique tranquila, sobre o seu processo de escrita? Nossa, aí sim é uma coisa caótica. Se vocês acham que estava caótico até agora, errado. Agora vai começar. O meu processo de escrita é... Como é que eu posso falar? Toda a minha expressão, tipo, 90% da minha expressão, daquilo que tem que colocar pra fora, é por escrita. Então, eu escrevo sobre absolutamente tudo. Eu tenho o meu diário, tanto que a Ju até brinca que tem um bloquinho de notas que é a minha cara, né? Inclusive ele tá aí. Depois qualquer coisa depois a gente pega pra ver. Mas tudo tá sempre escrito. Então, por exemplo, se eu tô com muita raiva, escrever me ajuda a diminuir essa raiva. Se eu tô muito triste, se eu tô com a cabeça a mil, escrever me ajuda muito. Então, eu escrevo um pouco sobre tudo. Tanto que teve no dia que eu escrevi na parede, né? Que foi o seguinte... Eu estava lá deitada na minha cama, prestes a dormir. E aí eu tirei o óculos e deitei lá. Só que me veio um estalo e eu tava com a cabeça a mil, tipo, pensando em um monte de coisa. E me veio um estalo de um texto. Tipo, eu comecei a pensar e comecei a falar, nossa, que legal. E aí, só que eu tava morrendo de preguiça, né? Isso é um diário da minha parte, na verdade. Mas aí, eu sempre tenho lápis, coisas ao meu redor, só que eu não tinha papel. Aí o que eu fiz? Eu peguei o lápis e escrevi na parede. Eu escrevi na parede. E eu acordei e tinha lá 2 textos escritos assim na parede do meu quarto. Eu até tomei um susto, né? Porque eu tava prestando. Não lembrava. Não lembrava. Eu acordei e falei, meu Deus, hieróglifos, quem está tentando se comunicar? Mas tá lá, inclusive eles estão lá até hoje. Minha mãe achou a coisa mais linda do mundo, né? Mas tudo bem. Então, assim, o meu processo de escrita, ele é o que tem que sair. Então, lógico que você faz uma seleção do que você vai colocar nos livros e tal, mas eu tenho um diário, eu tenho blocos de notas, então tudo sai. Tudo sai. De alguma forma tudo sai. É muito natural. Não tem um tipo, não, agora eu vou escrever. Sai. Simplesmente sai. E é muito gostoso. É muito gostoso isso.
Tipo, você precisa colocar pra fora de alguma forma, e aí você vê uma folha e uma caneta. Pronto, acabou. Perfeito. Maravilhoso. Esse é o seu primeiro livro, e eu queria conversar um pouquinho sobre os maiores desafios que você encontrou escrevendo, ou depois, enfim, maiores desafios nesse processo inteiro, que é um processo muito grande, que começa ali nos primeiros rascunhos, nos primeiros textos, e aí depois vai pra seleção, e depois o que fazer depois dali. É uma loucura. É bem complicado. Sim. Olha, sobre esse livro em específico, eu falo, toda vez que eu falo dele, eu falo que ele é como é que eu posso falar? Uma prova de coragem. Porque esse livro é justamente aquilo que eu tinha falado no começo, de tipo, eu sempre fui uma pessoa muito calada. Apesar de eu ter muito pra falar. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E eu não falava, não expressava. E até que veio as oportunidades e a vida e o destino e falou, não, publique esse livro. Mas foi muito desafiador eu encarar os textos. Porque sai de você. Mas, por exemplo, 2 dias depois você é outra pessoa. Você mudou. Ninguém é a mesma pessoa todo santo dia, né? Você muda, seu emocional muda. A forma como você encara aquilo muda. Então, pra mim foi desafiador encarar os textos e assumir. Porque não são todos os textos bonitos. São textos que machucam. São textos doloridos, que me machucam, que machucam outras pessoas. Então, é uma coisa muito crua. É um sentimento muito cru. E é uma coisa sem... É uma pedra bruta. Sem lapidação. E isso não é fácil de encarar. Não é fácil de encarar aquilo que eu chamo de lado sombrio. Que dentro da gente a gente tem um lado luminoso e um lado sombrio. Não é fácil de encarar o lado sombrio. E isso foi muito desafiador no processo de eu estou encarando o meu lado sombrio e eu não só estou encarando como estou mostrando ele para as pessoas. E a gente sempre tem pelo menos eu sempre tive uma película do tipo, uma máscara. Sempre tive uma máscara do tipo, não, quero agradar todo mundo, quero ser a melhor pessoa possível para todo mundo. Mas aí você fica, nossa, eu não posso sentir dor, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir nada. E você vai se afogando, se afogando. Então esse livro foi literalmente um desafogar, mas ninguém falou que esse processo, ele foi tranquilo. Ele foi um processo bem doloroso, mas é uma dor boa. É uma dor do tipo... É tipo nascer. É tipo nascer. É tipo nascer, que o neném, ele não respira ar, né? Ele tá lá na bolsa e ele não tá respirando, não conhece o oxigênio depois. E quando ele nasce, ele chora. Ele chora muito porque ele tem que se acostumar com aquilo. É tudo novidade. E dói. Dói você respirar pela primeira vez. E o Desafogando-me, ele é exatamente isso. É respirar pela primeira vez. E não é fácil. Mas o que vem depois é incrível. É a vida. O que vem depois é a vida. Que lindo, que maravilhoso, que perfeito. Eu não tenho nem palavras para todo esse processo, para toda essa pessoa, para todo esse livro, que é tudo realmente maravilhoso. Pra gente terminar essa rodada de perguntas, realmente a última, você teve algum mentor, algum apoio que você gostaria de conversar sobre durante esse processo? Eu tive inspirações muito próximas. Mas mentor não, do tipo, não, você faz isso, você faz aquilo. Eu tive muita ajuda, muito auxílio. Então, por exemplo, de novo, as minhas professoras lindas, maravilhosas, Ana Cecília e Camila Oliveira. Perfeitas, incríveis. Maravilhosas, realmente. E elas me ajudaram nesse processo no seguinte sentido, elas leram e elas opinaram, olharam, então não sei o quê. Tive muita ajuda da Gabi, muita mesmo, do tipo, vamos escrever um livro? E a gente sempre trocou muito texto. Eu e a Gabi e a Maria, a gente sempre trocou muito texto, né? Amigas muito próximas. E a gente sempre trocou muito isso. E a gente sempre falou, nossa, a gente estudaria um livro, a gente podia publicar um livro e tal, não sei o quê. E no final do ano passado, eu tava conversando com a Gabi, nos últimos tempos, eu falei, vamos publicar um livro? Vamos realmente fazer isso? E eu fiquei tipo, vamos. Você fica, vamos, tá. E aí a gente começou a escrever. Então, há muita inspiração no meu círculo mesmo. Você é uma inspiração pra mim. A Pi,
Eu não sei, são inspirações pra mim que você falou, por exemplo, quando a gente se aproximou muito esse ano, né? No final do ano passado pra esse ano. E a Júlia é uma pessoa absurda. Ela é louca, é incrível. Você fica tipo, gente, como assim? É a pessoa mais profissional, determinada, incrível que eu já vi na minha vida. É absurdo. Se ela fala, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, ela vai fazer. E ela vai fazer do jeito mais perfeito possível. É absurdo o que essa mulher faz. Não, é incrível, é incrível. E são essas inspirações que me levam pra frente. Então, não necessariamente é uma coisa do tipo, ah, não, você poderia trocar essa palavra, ou você já pensou nisso. É mais de conversa e de convivência. Perfeito. Então, vocês são inspirações pra mim, pra eu poder escrever e pra eu me descobrir também. O processo, tanto que eu falo, depois que eu conheci vocês, foi um divisor de água. Depois que eu conheci o meu círculo de amizade do ensino médio, existe uma sou antes do ensino médio e uma sou depois. E são pessoas completamente diferentes. E pra mim isso foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida. Mais incríveis de todas. Eu nunca me conheci tanto depois que eu conheci vocês. É mais ou menos isso. Eu entendo plenamente. E eu concordo plenamente. Depois que eu entrei no ensino médio, muita coisa mudou. E essa coisa da determinação, né? De falar, não, eu vou fazer isso. E aí, depois de 2 meses, olha o que eu fiz. Eu fiz. É muito louco. Não, e ela faz uns negócios assim do tipo, cara, eu vou abrir uma empresa. E ela abre! E ela abre! E ela abre, e ela monta, e ela faz, então não sei o que eu falei. Meu Deus! Tanto que eu contei, aí, spoiler da vida, dos bastidores. Eu contei pra minha mãe e a minha mãe ficou horrorizada. Ela falou, a Ju fez isso. Eu falei, fez. Sério? Como assim ela fez tudo isso? Quantos anos ela tem? Na época você tinha 17. Sim. Ela tem 17 anos. Ela tem 17 anos? Ela trabalha? Trabalha. Nossa, sou. Sério? Eu não vou falar palavrão, depois ela fala, a Ju é fenomenal. 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 Dá um contextinho aqui para as pessoas. Também muito sobre isso, que eu abri que eu comecei a pensar na rede, né? Porque eu tinha menos, hoje em dia mais, mas enfim, pessoas ao meu redor que falavam, não, eu queria editar um livro, eu queria publicar um livro. Só que parece que esse caminho é tão sinuoso, parece um monstro de 7 cabeças quando você começa a falar sobre isso. Ah, não, mas eu não quero fechar com uma grande editora, sabe? Eu queria fazer uma coisa, eu queria ser independente, né? E aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E eu via muito esse medo das pessoas de publicar livro, de pisar nesse mundo. E eu ficava tipo, não deve ser um monstro tão complicado assim. Existe tanto livro bom no mundo, será que é tão... E eu comecei a pesquisar. Pesquisar. E eu falei, olha, dá pra fazer isso? É legal. E aí eu virei pra Sofia e falei assim, ó, não só pra Sofia, né? A primeira pessoa que soube foi minha mãe, meu pai, né? Meus pais. E a Pietra, que é super minha amiga. E depois essas pessoas maravilhosas aqui que também estavam, né, ali nesse ciclo. E eu olhei pra elas e falei, então, eu vou começar a editorar livro. Eu vou... Então, Do nada. Do nada. E foi meio do nada mesmo. Minha maior inspiração, se eu puder falar um pouquinho aqui. Ah, por favor. Foi minha mãe, né? Minha mãe é uma pessoa que escreve muito e ela escreve desde que eu me entendo por gente, desde antes de mim, enfim. Ela é professora e desde que eu sou petitica, ela lê pra mim e ela escreve. E as minhas histórias favoritas de quando eu era pequena, eu nem posso falar não, era esse livro, porque eram as histórias que ela escrevia pra mim. E ela queria muito publicar um livro, só que ela não achava ali um jeito pra entrar nesse mundo. E aí, olhando pra isso, eu comecei a pesquisar. E aí, aliás, spoiler, provavelmente minha mãe estará aqui em algum dos próximos podcasts. Spoiler! Spoiler alert! Porque, realmente, e eu fico muito feliz e grata quando eu vejo essas pessoas maravilhosas publicando seus livros e falando, não, é um sonho meu que eu consegui concretizar. Porque eu abro um sorriso tão grande, porque eu fico assim, nossa, é uma pitadinha ali do trabalho de cada um que faz esses sonhos realizar. E eu fico muito feliz e muito realizada de saber que eu pude ajudar a realizar um sonho de uma pessoa. É incrível. A Rede faz isso. A Rede, ela literalmente realiza sonhos. Exatamente. A gente até tem uma bolsinha escrito Read Writer, transformando sonhos em realidades literárias. É verdade. Agora que já conhecemos a cabeça por trás dessa obra, vamos falar um pouco sobre esse livro maravilhoso. Vamos. Nessa terceira parte, denominada Eur, o Vento Leste, que na mitologia é
conhecido como criador de tempestades. Eu achei que isso combinou bastante. Combinou bastante. Combinou bastante. Vocês que leram esse livro magnífico saberão o que eu estou falando em algum tempo. Então vamos lá. Você pode nos dar uma visão geral pro nosso público sobre o que conta esse maravilhoso livro, antes da gente entrar de cabeça nessa história? Claro. Então vamos lá. O Desafogando-me, ele, como eu disse, ele leva em consideração os 3 anos mais, como é que eu posso falar? Decisivos da minha vida até então, que foi o ensino médio. Ele é dividido em 3 partes: dia de sol, tempestades e céu nublado. O dia de sol, ele representa, e você pode considerar um pouquinho sendo o primeiro, segundo e terceiro ano. Um pouquinho. Um pouquinho. Tipo, dentro da minha realidade, foi mais ou menos isso. Só que não exatamente. Tipo, eles se intercalam, porque hoje pode ser um dia de sol, amanhã pode ser um céu nublado e depois uma tempestade. Tipo, não existe ordem, na verdade. Mas faz sentido isso no processo de amadurecimento. O dia de sol, ele seria aquilo que... o momento de euforia. O momento de ingenuidade, infância, uma coisa mais alegre com a vida. Do tipo, nossa, viver é bom, viver é legal. E viver é muito divertido. Então, lógico, tem textos que não são necessariamente felizes, sobre coisas felizes. Mas é o olhar ingênuo e infantil pra vida. Entende? Sem tanto amadurecimento. Tempestade, que é de onde vem a ideia do nome do querido canal. Do Euro. É o vento leste. É Ouro Vento Leste, ok. Tempestade seria a queda. Tanto que tem no meu prefácio, tem uma parte que eu falo assim, que o dia de sol é quando eu tô dançando nos braços do destino. E a tempestade é quando o destino simplesmente me larga e eu começo a ficar sozinha. E eu nunca me vi tão sozinha na vida. É meio que quando a chave vira e você não se reconhece mais. Você percebe que você não era aquilo que você era antes. Que é a questão das máscaras que a gente falou também. Só que você não sabe o que você é depois. Porque você sempre usou uma máscara. Você não sabe o que tem embaixo dela. Então é o momento que a máscara quebra. Inclusive pra você. E você não sabe o que tá acontecendo. É uma espécie de limbo. As tempestades são uma espécie de limbo. E o céu nublado é o que vem depois de tudo isso. Quando já se passou por dia de sol e por tempestade. E você encontra o céu nublado. Que não é uma euforia. E não é uma desolação total. Ele é um desafogar. É um suspiro. É um respirar fundo depois disso tudo. E entender que existe os dois lados. Seria o fechar com o amadurecimento. Tipo, nossa, ok, eu entendi. Que existe a dor, que existe a alegria e que existe a junção dos dois. E quando não tem nenhum dos dois? E é assim que a vida funciona. Ela é composta de céus nublados, tempestades e dias de sol. Perfeito. É um pouquinho do que a gente estava conversando antes do podcast, sobre ver um pouquinho do livro em todos os lugares. Enquanto você estava falando, eu lembrei do filme do Divertidamente 2. Da sala de comando sendo totalmente destruída e dos pilares que ela tinha para se transformar em uma pessoa. E é muito interessante que no começo os pilares dela refletia em eu sou uma pessoa legal. E primeira vez que eu olhei isso, eu falei, meu Deus, que coisa rasa. Porque o que é ser legal? Entendeu? Eu sou uma amiga legal. Exato. Eu sou uma pessoa... realmente. Exatamente. A palavra legal, ela já traz uma superficialidade fenomenal, entendeu? Você é o quê? Você é legal. Você é superficial. O que você tá querendo dizer com isso? Exato. E aí, quando vai passando o filme, ele vai, tem uma parte bem conturbada, mas no fim você tem o quê? Uma coisa que é profunda. Porque você não é legal.
E você também não é chato. Você é muito Você é mais. muito mais. Você é muito mais complexo do que uma palavrinha, né? Uma palavrinha simples e jogada no meio de um enredo tão complexo quanto a vida de alguém. É os rótulos, né? Exato. É os A gente rótulos. conversou A bastante gente sobre conversou isso também. bastante sobre isso. Mas, nossa, eu assisti divertidamente. O tanto que eu chorei. Meu Deus, no Divertidamente 2. É o que eu falei, você começa a enxergar essas coisas, e principalmente porque isso foi um processo de clarear a minha visão sobre mim mesmo, sobre o meu processo, sobre a minha vida. E depois que você tem uma visão clara sobre isso, você começa a enxergar nas outras coisas. E parece que é muito legal isso, porque todo mundo passa por isso. Você vê em todos os lugares. E isso foi uma coisa que me deixou assim, abismada no bom sentido. Falei, gente, todo mundo passa por isso. Sem exceção. E independentemente até da parte da vida. Tipo, a gente tá passando por isso agora. Mas não quer dizer que, por exemplo, eu já conversei com a minha mãe. A minha mãe vai fazer 44 anos esse ano. E ela passando pelo mesmo processo. Então, é absurdo como que isso tem um alcance imenso. Exatamente. Eu sinto que alguns dos temas que são muito abordados são o autoconhecimento e a maturidade. E esses dois temas principais, entre muitas aspas aqui, você percebe eles em todas as etapas da sua vida. Então você tá lá, criança, você, mesmo pequenininho, você vai ter né? Você vai começar a se descobrir, falar, não, isso aqui... Eu gosto de eu laranja, gosto- eu gosto de uva, eu não prefiro gosto de amarelo, pimenta. não gosto de Pimenta. não gosto de pimenta, tenho raiva de quem plantou pimenta. Entendeu? São as pequenas coisinhas que elas vão sendo ali plantadas desde a infância e elas vão amadurecendo durante a vida. E é muito interessante como esse livro é abrangente exatamente por causa disso. Porque ele é um tema presente na sua vida inteira. Isso é muito interessante. É um poder meio que atemporal. E isso foi uma das coisas que o meu propósito com esse livro, ele é mais ou menos isso. Só que é engraçado porque você vai descobrindo depois. Depois que ele foi montado, porque é o que eu falei, eles eram textos. Eram textos em cadernos, com desenhos, textos colados na parede, enfim. Eram textos. E depois que você junta tudo e você olha para aquilo, você fala, gente, que loucura. Que loucura. Tem que ser mostrado pro mundo. Justamente por isso, porque, por exemplo, você passa por esse processo. Você passa por esse processo e você não tem esse outro lado do tipo, eu também tô passando por isso. Ou todo mundo passa por isso. Você se sente muito sozinho. Você se sente muito solitário. Você fala, gente, eu sou um alienígena. E a gente tem muito essa sensação nesse processo, nesses anos principalmente. Então esse livro, ele é meio que um conforto. Do tipo, eu também tô passando por isso, você não tá sozinho. Perfeito. É muito isso também. Muito isso. O que é muito importante, né? É em um momento em que é tão singular para cada pessoa que você olha e você fala, meu Deus, tá todo mundo meio que no mesmo grande processo, mas cada um De tá em maneiras um ponto completamente completamente diferente. E aí você olha e fala, mas todo mundo tá passando por uma chavinha central. E dali tá ramificando para tantas coisas diferentes. Exatamente. É- Exatamente. É muito interessante ver isso. É gratificante. É gratificante, assim, no sentido de perceber isso. E dar uma sensação, que é o que eu falei da questão da solidão. Tipo, você não tá sozinho. Então, você passa por esse processo, você tem outras pessoas e você pode tirar de você. Que é o desafogar. É você colocar pra fora. Porque a gente guarda tanto, justamente por essa sensação de, nossa, eu sou um alienígena. Eu me sinto um alienígena porque eu tô passando por isso e, meu Deus, o que eu faço da minha vida? E você colocar pra fora é uma forma, que eu falei, de clarear. Clarear sua visão sobre si. Não tô falando que vai ser fácil, de novo. Que vai ser fácil, que vai ser gostoso, que vai ser tranquilo. Não vai. Não vai, isso é certeza. Esse processo não é fácil, não é um processo tranquilo. Dói. Mas é tão bom passar por isso. O que vem depois, você fala, nossa, eu precisava passar por isso. É bom no sentido de ser bom pra você, não de ser gostoso. Ele precisa existir.
Não tem como você pular uma etapa tão importante da sua vida. Exato. Então, se for pra estar ali, que a gente passe por isso juntos e com a sensação de que vai passar. Exato. E fora que é você que tá esperando na linha de chegada. O seu prêmio é você mesmo. É você se encontrar. E não tem nada mais lindo do que isso. Do tipo, nossa, eu quero conhecer o mundo, quero conhecer isso, quero conhecer pessoas, não sei o quê. Mas você tem que se conhecer primeiro. E é como se você estivesse lá, de braços abertos na linha de chegada e o seu outro eu, que seria o desconhecido, ele tá chegando, ele tá indo. E o processo é dolorido, mas ele vai cruzar a linha de chegada em algum momento. E você vai lá e se encontrará. É maravilhoso isso. Se eu não me engano, no livro Em Fogo Alto tem muito disso. Que é um livro que ele é muito interessante, que eu gosto muito dele. Que é... E no começo, você percebe que a menina, ela, que é o personagem principal, ela só está fazendo o que ela precisa fazer para sobreviver. Então, ela tem a vida dela e ela vai. Só que ela não gosta daquilo. Ela é maçante aquilo pra ela, mas ela não vê uma escapatória. E você, como leitor, também não vê. Não é um livro fácil de falar assim, ah, não, só você fazer isso que vai dar tudo certo. A vida dela é bem complicadinha ali. E aí você... E no fim, tem meio que uma reflexão, um pouco implícita, mas existe, de eu consegui. Eu cheguei até aqui. Nossa, eu não posso olhar pra trás e falar assim, ó, tá tudo bem, você vai conseguir, você vai chegar lá. Não tem como você falar, acalmar, sabe? E às vezes eu imagino isso, que talvez no futuro exista uma Júlia falando assim, deu tudo certo. Olha você aqui, ó, deu tudo certo. Deu tudo certo. Exato. É exatamente isso. E a gente vai tendo essa sensação, acho que aos pouquinhos. Por exemplo, esse projeto. Você fala com a Sô de um ano atrás, cara, eu nunca ia imaginar que isso é possível. Nunca que ia imaginar. E eu posso olhar pra ela hoje e falar, ó, deu certo. E é muito interessante como as pecinhas elas vão se encaixando de forma primorosa. As pecinhas do quebra-cabeça. Acaba que tudo quase que conspira para que as coisas vão acontecer como acontecem. Sim. Porque Nossa, sim. até essa coisa que você disse, que a gente estava conversando antes, na parte anterior, sobre, ah não, porque isso não era, exato, sua do ano passado falou assim, não é possível que isso, sabe? Não é... Que aconteça, não né? é, Que se realize. exato, não é possível que isso se realize. E agora você fala, se realizou. E é a coisa das pecinhas. As pecinhas falam tipo, ah não, vou escrever. Ah não, essa pessoa e essa pessoa e essa pessoa, elas me ajudam a continuar. Ah, mas essas pessoas também me ajudaram a melhorar esse livro. E aí, entendeu como as coisas vão se encaixando de pouquinho? É muito interessante observar isso depois que o processo já tá pronto. Você olhar pra trás e falar, nossa. É, realmente. E você ter muita confiança também no que a vida espera pra você, porque a vida guarda pra você. Uhum. Você não ter medo. É o que a gente falou do muro, do começo. É o que dá mais medo. Começo dá medo, dá muito medo, e isso vale pra qualquer coisa, até pra jornada do autoconhecimento. Eu, por exemplo, eu vou na psicóloga, né? E pra mim, assim, eu tinha muito medo de começar. Eu passei por uma fase muito difícil no ano passado, e ao ponto de eu olhar assim e falar, eu não sei mais o que fazer. Eu tô perdida. Eu tô 100% perdida e eu não sei como sair desse buraco. E pra mim eu demorei muito pra poder dar o primeiro passo. Que seria, por exemplo, eu virar pra minha mãe e falar, mãe, eu acho que eu quero ir no psicólogo. Eu quero experimentar isso porque eu não tô conseguindo me resolver sozinha. Você ter a humildade de pedir ajuda também. Sim. Eu, por exemplo, não tenho facilidade em pedir ajuda. Tanto que esse ano aconteceu exatamente isso, da Ju virar olha pra mim. Eu vou te ajudar. Porque você tá precisando de ajuda com a festa junina. Uma semana antes. Uma semana antes. E deu tudo certo. E deu tudo Deu certo. tudo certo. Tá Deu vendo? tudo certo. Deu tudo certo. Mas eu tenho muito essa dificuldade. E esse primeiro passo, isso pra mim foi fundamental pra poder escrever muita coisa do que tá ali. De você dar o primeiro passo, você ter a coragem, prova de coragem, de dar o primeiro passo e se conhecer. Então, por exemplo, eu fui pro psicólogo e eu comecei a minha jornada de autoconhecimento. E pra mim isso foi assim, absurdo. Tipo, se quer ver uma pessoa feliz é eu indo pro psicólogo.
Nossa, mas é o dia assim que os anjos cantam nos meus ouvidos. É lindo. E é essencial, sabe? Passar por esse processo de autoconhecimento. Você pode ter um orientador, que o psicólogo ele é como uma orientação, né, na sua jornada. Ou você pode ter outras coisas. Por exemplo, a minha mãe, ela fala que o yoga, pra ela, foi muito disso. Muito de uma jornada de autoconhecimento. Praticar o yoga, praticar as coisas que ela gosta, fazer aula de piano, de balé, não sei o que, não sei o que. Então, pra ela, é a jornada de autoconhecimento dela. E a gente se agarrar a isso. Passar o medo. Tipo, eu tenho medo do que vai acontecer. Quer dizer, se conhecer. E se você não for uma pessoa legal? Legal, né? E se você não for uma pessoa que você mesmo quer conhecer? Mas é ter a coragem de enfrentar isso. Que seria o reconhecimento das tempestades, por exemplo. Perfeitamente. É lindo. É maravilhoso. É lindo. É uma jornada linda. É realmente bonita. Gostaria de fazer mais uma perguntinha sobre o livro, mais específica. Vamos. Sobre esse título. Esse título é maravilhoso. Esse título é muito significativo. Né? Como? Conte-nos um pouquinho. Aí volta daquilo que eu tinha falado no começo, né? Porque esse não é o primeiro título desse livro. Sim. O primeiro título desse livro era Textos Longos que Cutucam Feridas e Tapam Buracos. Nossa. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Era o primeiro nome. Foi o primeiro nome desse livro. E justamente porque eu escrevo muito e os meus textos eles são muito longos. E eu vejo isso como diferente, porque tipo, todo livro de poesia que eu leia, a maioria são textos curtos. Não são textos de 4 páginas. São textos mais curtos. E eu via isso, só que eu não conseguia fazer diferente. Eu não conseguia escrever aquele texto em pouca coisa porque eu achava que não ia estar completo. Então eu falei, nossa, vou tentar dar uma coisa assim. Vou fazer um nome mais ou menos assim. E aí eu coloquei esse nome imenso justamente para ser um trocadilho. Tipo, o livro é imenso, os textos são imensos, lógico que o título teria que ser imenso também. Mas isso foi muito no comecinho. Eu lembro do primeiro arquivo, que eu precisava dar o nome do arquivo. Aí surgiu esse nome. Aí eu coloquei. Eu falei, não tá legal. Não combina. Cutucam feridas e tapam buracos. Faz sentido? Faz. Mas não é isso. É mais do que isso. É mais do que isso. E aí eu comecei a pensar do tipo do processo. E os meus textos, eles têm muito essa relação com o ar. Eles têm muito essa relação com a natureza, com tudo mais. E eu amo metáfora. Então eu escrevo muita metáfora. Pra mim, a vida é feita de metáforas. E aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, E eu comecei a pensar no propósito do livro, né? O que esse livro significa pra mim? E eu falei, nossa, cara, porque eu tava sufocada. E uma das primeiras coisas que eu escrevi no livro foi o prefácio. Por incrível que pareça. Tipo, uma das primeiras coisas. E aí eu escrevendo o prefácio, eu falei, nossa, sufocar, afogar, é isso. É isso. E aí eu fui pesquisar na internet palavras que remetessem a isso. Que eu falei, não é isso. É o não sufocar, é o não afogar e tal, não sei o quê. E aí eu li a palavra desafogar. E eu nunca tinha escutado essa palavra antes. Nunca tinha escutado essa palavra antes. Tipo, você, sei lá, você salva alguém, você não desafoga a pessoa, né? Então, por exemplo, o salva-vidas, ele vai lá, ele não desafoga a pessoa. Ninguém fala desafoga. E eu acho que isso é muito importante também. Porque não é o outro que te desafoga. Exato! Exatamente. Eu falei, nossa, desafogar. Aí eu falei, é isso. É exatamente isso. Achei uma palavra, ressignifiquei ela. Sim. E pra mim encaixou perfeito. Eu falei, nossa, tanto que quando eu coloquei, eu lembro que eu tava conversando com a Gabi, e eu falei, nossa, achei essa palavra, essa. Aí ela falou, nossa, desafogar é bom. Eu falei, cara, é bom. É ótimo. É isso. É exatamente isso. E aí foi assim que esse nome surgiu. Perfeito. Foi assim. E foi muito legal também o jogo de palavras que a gente fez no título. Posso? Se me permite. A gente fez um jogo de palavras muito complexo no título, de separar o Desafogando-me em 3 partes. Porque é exatamente isso que você estava falando. É o jogo de palavras que tem um significado único, mas... Entende? Mas não é tão único assim. Exato. Ele é único, só que ele pode ser segmentado. Ele é único, mas plural. Exato. E Perfeito. isso é realmente maravilhoso.
A gente conseguiu representar um pouquinho na capa com ele se conectando, mas tendo significados. A fluidez da água, que ela é muito importante nesse caso, porque assim, nossa, e veio um monte de coisa na cabeça que a gente vive conversando sobre temperamentos, sobre personalidades e tudo mais. Então, assim, é isso que a gente tava falando, por exemplo, da questão do destino, de peças que se encaixam. Então, tudo vai fazendo sentido conforme o passar do tempo. E essa questão da conexão da letra, da fluidez da água, porque tá tudo conectado. Então, por exemplo, esse livro são 3 partes, mas elas estão 100% conectadas. Uma não existe sem a outra. Não existe um dia de sol se não houver uma tempestade. Não existe um céu nublado se não houver uma tempestade e um dia de sol. Então, todas elas estão conectadas. E esse jogo de desafogando, me, o des seria o não, né? Seria o parar, seria o interromper. O afogando é pra mostrar que tá afogado. Então, é do tipo, né? E dá até pra pensar, se você colocar dia de sol, tempestade, céu nublado. Exato. Tipo, exatamente nessa hora, tem o des, que seria o parar, então, tipo, vamos parar com isso, vamos, nossa, é um olhar mais, aquela coisa eufórica. O afogando, que seria a tempestade, né, seria o mostrar que está, o afogando literalmente. E o me, que sou eu, que é o resultado de tudo. A consciência. A consciência. A consciência de branco. A consciência de branco. Foi proposital. Vocês vão entender. Vocês vão entender Vocês vão depois. entender futuramente. Mas é muito interessante isso, né? Adorei. Eu adorei a nossa conversa sobre esse livrinho maravilhoso. Eu esse também. livro perfeito. A gente termina então mais uma parte e a gente vai para a última parte, que é nomeada pelo Vento Sul, Noto, que traz nuvens e com elas novos tempos. Olha que legal. Olha que O legal. céu nublado. Olha o céu nublado. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o futuro. Então, você está trabalhando em algum novo projeto? Será que estou trabalhando em algum projeto? projeto? Posso, claro. Tudo na minha vida recentemente tem acontecido em 3. Em 3. Em 3. Então, dia de sol, tempestade, céu nublado. Os 3 anos decisivos, né? As 3 fases, muitas coisas têm acontecido em 3. Então, Os 3 primeiros setênios. Os 3 primeiros setênios. Que a gente tá Nossa. quase entrando no terceiro. Exato. Tudo tem acontecido. Tanto que eu tenho muitos textos com essa metáfora. Só que esses textos não estão incluídos neste livro. Ou seja, temos projetos? Temos. Claro que temos novos projetos. É porque depois que, assim, também depois que você lança o primeiro, é muito difícil parar. É muito difícil parar. Depois que você sente... E a gente nem lançou ainda, né? Mas enfim, depois que o primeiro é produzido e que você passa pelo processo e você sente que é possível, você fala, meu Deus, tem muita coisa pra sair ainda. É exatamente o salto de fé. Você deu o salto de fé e você olhou, nossa, olha a quantidade de coisa que tem aqui, desse lado do muro. O que tem do lado do muro? É isso. É um mar de oportunidades. Então, temos projetos? Com certeza. Com certeza, temos projetos. Muitos projetos. Mas falando um pouquinho desse, como você espera que os leitores respondam a esse livro maravilhoso? A gente falou um pouquinho, né? Mas vamos retomar. Olha, eu espero que esse livro seja justamente o que a gente estava falando da questão do você não estar sozinho. E do tipo, eu tô aqui, eu posso estar a quilômetros de distância de você, mas querendo ou não, a gente tá conectado de alguma forma. Todos nós estamos conectados de alguma forma, que seja pela chavinha central do processo que todos nós passamos. Então, com esse livro, eu espero que as pessoas, enquanto elas leiam, elas falam, nossa, eu me identifico com isso. E que isso possa ajudar elas a entrar nessa jornada. Nessa jornada do tipo, eu estou esperando depois da linha de chegada. Mas eu preciso começar a correr. Eu preciso do meu estalo. E que esse livro seja um estalo. Ou que ele seja, se você teve o estalo e começou a correr, mas caiu e tropeçou, levanta. Não para. Esse livro eu espero que ele acolha todo mundo. E que você se identifique com o processo e que você entenda que parar não é uma opção. Perfeito. Parar não é uma opção.
continue. Então, é muito disso. É uma mão estendida pra fazer o que você precisar. Que seja pra te dar um tapinha pra você acordar, que seja pra te levantar se você tiver caído, que seja pra cortar a fita na hora que você encontra o final. Muito bom, muito maravilhoso. Você tem alguma mensagem para escritores que estão por aí e que, né, também estão começando nessa jornada que é desafiadora? Olha, spoiler dos bastidores de novo. A última página do Desafogando-me, ela foi uma das últimas coisas que a gente fez. E a gente tava pensando muito no que colocar nessa página. E eu quis muito colocar uma partezinha, uma mensagem, justamente para essas pessoas. Não só necessariamente escritores, mas qualquer um que tenha esse tipo de projeto. Que tenha esse tipo de coisa que precisa sair de você de alguma forma e que você queira expor. E não tô falando expor de tipo, ai, vou publicar, deixar público. Não, mas tirar de você, colocar pra fora. Que seja pra você. Que seja pra você. Mas o desafogar, o tirar de si e você submergir, você respirar, você ir pra fora. Então isso é muito importante. Você perceber que é possível. E é possível. Não parece. Não parece que é possível. Parece uma loucura. Mas é possível. E para os escritores, é justamente isso. Do tipo, parar não é uma opção. Parar não é uma opção. E sempre existe a oportunidade. A Ju foi uma das minhas oportunidades. E ela tá aqui. E ela é super acessível, por exemplo. Então, não é impossível você fazer isso. Não é impossível você realizar o seu próprio sonho. Eu nunca vejo o seu sonho como algo impossível. Tipo, lógico, estou falando de, eu quero ter asas. Aí é uma coisa. Aí é um pouco complexo. Construa um avião. Construa um avião! Não é impossível! Não é impossível! Não é impossível! Pule de asa delta, não sei. Mas não é impossível. Não torne o seu sonho impossível. Ele é possível. Você só tem que achar o caminho. E às vezes o caminho te acha. Perfeito. Às vezes o caminho te acha. Te acha. Ele te acha. Então, é isso. Eu acho que ter essa noção de que é possível e de que parar não é uma opção é o mais importante. Com certeza. E por último, Sofia Marinho, essa autora Ai, meu maravilhosa. Como a gente pode te acompanhar? Nas redes sociais, nossos projetos, como é que podemos ficar sabendo de tudo isso? Vamos lá. Estamos trabalhando com a conta, né? A conta oficial do Instagram, no @desafogando-me. Ele tá lá bonitinho, conta profissional. Teremos em breve, na hora que publicar o podcast, provavelmente já vai ter saído um Pinterest do Desafogando-me também. Temos o Desafogando-me no Spotify, com uma playlist linda, maravilhosa, que vai estar lá o código, bonitinho, mas principalmente pelo Instagram. Principalmente pelo Instagram, @desafogando-me, tá na última página do livro. Fica lá, junto com a Read Writer, lógico. É isso. Então, seguindo, Desafogando-me e Read Writer, você sabe todos os projetos dessa maravilhosa autora e dos outros autores independentes que irão publicar com a Read. Você sabe de todas as novidades e de tudo que está acontecendo nesse maravilhoso mundo. Então é isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Foi incrível. Nossa, foi uma honra estar aqui. É uma honra estar aqui. Trabalhar com você é uma honra, que, pelo amor de Deus. Olha, confie nessa mulher se você tiver a oportunidade de trabalhar com ela, porque ela realiza sonhos. Ela é uma fada madrinha. Literalmente. Literalmente uma fada madrinha. Fico feliz de estar nessa posição. A Read é uma fada madrinha. É isso por hoje. Muito obrigada a todos que ouviram até aqui. Eu espero que algum dos grãos de pólen que soltamos aqui possa chegar até você. E até o próximo Pólencast. Que lindo. Tchau. Tchau!